E se o maior confronto da Copa de 2014 não aconteceu durante um campo? E se ele aconteceu aqui, no feed do Facebook? Eu sei que você não gosta de ouvir falar dessa Copa. A lembrança já vem na hora. Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Até hoje eu tenho pesadelos com isso. Mas enquanto todo mundo olhava para o jogo, uma força muito mais poderosa estava crescendo nas redes sociais. E o combustível dela? As suas curtidas. A Copa de 2014 foi muito maior do que a vergonha da seleção brasileira. Foi o ano que a internet brasileira perdeu a inocência e descobriu que podia ser usada como uma arma. Mas como uma rede social cheia de fotos de parentes que você nem sabia que existiam e joguinhos de fazenda conseguiu se transformar em um campo de batalha nacional. Para entender isso, precisamos voltar para 2014. Naquele ano, o país estava vivendo o boom dos celulares e da internet. Muito por causa do crescimento econômico que nós tínhamos experimentado anos atrás. Quem não lembra daquela icônica capa do The Economist mostrando Cristo Redentor decolando igual um foguete? Tudo bem, em 2014 esse foguete já estava caindo. Mas uma coisa era fato, milhões de brasileiros estavam tendo acesso à internet e a smartphones pela primeira vez. E isso mudou tudo. Porque agora milhões de pessoas podiam discutir os mesmos assuntos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E esse lugar era o Facebook. As redes sociais estavam longe dos algoritmos super sofisticados de hoje em dia, mas elas já tinham percebido uma coisa importante. Conteúdos que provocavam indignação, revoltas ou discussões mantinham as pessoas conectadas por mais tempo. E quanto mais tempo elas ficavam online, melhor para essas plataformas. Foi nesse ambiente que algo começou a acontecer, uma coisa que quase ninguém percebeu na época. Páginas do Facebook começaram a influenciar a conversa nacional mais rápido do que a TV e os jornais. E foi aí que o jogo mudou. Se você ligasse a televisão em 2014, parecia que o Brasil estava prestes a viver seu grande momento. Os comerciais mostravam estádios modernos surgindo do nada. Reportagens falavam sobre turismo, investimentos e oportunidades. A FIFA prometia a Copa das Copas e o governo falava em legado. A mensagem era simples e direta. O Brasil finalmente tinha chegado no cubre dos grandes. A Copa não era um torneio de futebol, não, meu amigo. Ela era uma vitrine, uma oportunidade para mostrar para o mundo que o país era muito mais do que só samba, carnaval, caipirinha e mulher seminua. Ele também era capaz de organizar o maior evento esportivo do planeta, com excelência. E por muito tempo, muita gente acreditou nisso. Mas existia um problema. Enquanto a TV mostrava um Brasil moderno, organizado e otimista, a internet mostrava outra coisa. E não era através de grandes debates políticos, com pontos de vista bem trabalhados, uma verdadeira tese intelectual. Não, eram só memes. Pode parecer bobo hoje em dia, mas naquela época, os memes estavam se transformando em algo muito maior do que simples piadas de internet. Eles conseguiam resumir uma crítica inteira em uma única imagem. Enquanto a reportagem levava 5 minutos para explicar um problema simples, um meme fazia a mesma coisa em 5 segundos. E as pessoas compartilhavam aquilo espontaneamente. Foi assim que frases como "Imagina na Copa" começaram a se espalhar. Toda vez que aparecia uma notícia sobre atraso de obras, problemas de infraestrutura ou algum episódio constrangedor envolvendo a preparação para o torneio, a internet tinha uma resposta pronta. Imagina na Copa. Era simples, era engraçado e era impossível de ignorar. Mas aquilo era muito maior do que só um meme. Agora, qualquer pessoa podia usar as redes sociais para construir uma narrativa alternativa àquela que aparecia nos comerciais. E quanto mais pessoas compartilhavam essas postagens, mais essa narrativa ganhava força. A lógica da internet era diferente da lógica da televisão. Na TV, a mensagem vinha de cima para baixo, poucos tentando convencer muitos. Nas redes sociais, a mensagem era empurrada por milhões de pessoas ao mesmo tempo. E foi nesse ambiente que surgiu uma das frases mais famosas daquele período. Uma frase que transformaria a Copa do Mundo em muito mais do que um evento esportivo. Não vai ter Copa. Agora o objetivo dos memes não era mais fazer as pessoas rirem, era ser o contrapoder da população. Para lançar uma campanha nacional, uma empresa ou governo precisava gastar milhões em equipe, planejamento e meses de preparação. Já um meme precisava de duas coisas: uma imagem ruim e alguém sem muito o que fazer. Enquanto campanhas gigantes tentavam convencer as pessoas de que tudo estava funcionando perfeitamente, bastava uma foto de uma obra atrasada ou de algum problema viralizar para destruir aquela narrativa em questão de minutos. A velocidade estava ganhando da autoridade. Não importava quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais especialistas, quem tinha mais tempo de televisão. O que importava era quem conseguia dominar a atenção das pessoas.
E as redes sociais recompensavam exatamente isso. Quanto mais indignação, mais humor, mais compartilhamentos, maior era o alcance. Sem perceber, milhões de brasileiros estavam aprendendo uma forma nova de participar do debate público. Uma forma mais rápida, mais emocional e infinitamente mais viral. O problema é que aquilo não ficou restrito à Copa. Porque se os memes conseguiam influenciar a opinião das pessoas sobre estádios, gastos públicos e protestos, o que impediria que eles influenciassem qualquer outro assunto? A Copa ainda nem tinha começado de verdade, mas a internet brasileira já tinha descoberto que podia competir com quem até então controlava a narrativa. E quando essa ficha caiu, a discussão deixou de ser sobre futebol. Porque a partir daquele momento, a pergunta já não era mais se a Copa seria um fracasso ou um sucesso. A pergunta era: quem tinha o poder de definir a resposta? Durante décadas, a opinião pública brasileira foi moldada pela grande mídia, mas agora existia um novo jogador. Ele não tinha equipe de redação, não tinha editor-chefe, ele era uma multidão. Milhões de pessoas compartilhando, comentando e reagindo ao mesmo tempo. Uma postagem feita por um desconhecido podia alcançar muito mais gente do que uma matéria produzida por uma grande redação. E isso mudou as regras do jogo. Porque se antes a informação levava horas ou dias para circular, agora atravessava o país em minutos. Antes, uma narrativa precisava ser construída com reportagens, entrevistas e análise. Agora, ela podia ser resumida em uma hashtag. Foi aí que expressões como "não vai ter Copa" deixaram de ser apenas frases da internet. Elas se transformaram em símbolos. De um lado, pessoas que enxergavam a Copa como desperdício, corrupção e prioridades invertidas. Do outro, pessoas que acreditavam que o evento podia trazer benefícios, empregos e visibilidade para o país. Não faz Copa do Mundo com hospital. E quanto mais os dois lados se enfrentavam, mais as redes sociais amplificavam o conflito. O Facebook não premiava quem estava certo, ele queria saber quem gerava mais engajamento. Sem saber, o Brasil estava ensaiando uma dinâmica que se tornaria cada vez mais comum nos anos seguintes. Uma disputa constante pela atenção das pessoas, uma guerra de narrativas. Então, aquele jogo aconteceu. Depois da maior humilhação da seleção brasileira, para muita gente superando até o maracanazo, a internet não perdoou. Ninguém falava isso naquela época. E essa expressão só foi ganhar popularidade anos depois. Mas o que vimos foi um verdadeiro linchamento virtual do tribunal da internet. Jogadores, técnicos, dirigentes e até torcedores se tornaram alvos de uma onda gigantesca de piadas, hate e humilhações. O 7-1 não era só uma derrota, ele se transformou em um dos maiores eventos virais da história da internet brasileira. Depois daquela Copa, o Brasil nunca mais voltaria a ser o mesmo. As pessoas podiam até esquecer aquele jogo, mas não podiam esquecer o poder das mídias sociais. As redes sociais haviam aprendido uma lição poderosa, que a atenção das pessoas podia ser disputada, manipulada, direcionada, amplificada. A Copa passou, mas a lógica que dominou as redes sociais durante aqueles meses não desapareceu. Ela apenas encontrou novos assuntos. Poucos meses depois, o Brasil entraria em uma das eleições mais disputadas da sua história. E as redes sociais estavam lá, só que agora mais fortes, mais influentes e muito mais preparadas do que estavam durante a Copa. Talvez a verdadeira história da Copa de 2014 não seja uma história de derrota por 7-1. Talvez seja a história do momento em que milhões de brasileiros descobriram que a internet não era apenas um lugar para conversar, era um lugar para disputar poder. E uma vez que essa porta foi aberta, ela nunca mais se fechou. A história não tinha acabado com a Copa. Na verdade, ela só estava começando. Porque durante aqueles meses, algo ficou evidente para muita gente. As redes sociais tinham poder. Muito poder. Todo mundo viu uma simples página de Facebook competir pela atenção do público com a TV e os jornais. E os mais espertos aprenderam a usar isso rapidamente. Nos anos seguintes, uma nova geração de movimentos políticos começou a surgir, crescendo dentro da internet. O Bolsonaro usou isso para se eleger em 2018, mobilizar pessoas, organizar manifestações e disputar narrativas em escala nacional. A esquerda, a direita, movimentos independentes, influenciadores, políticos, passaram a investir cada vez mais na disputa pela atenção online. Porque a Copa de 2014 havia mostrado uma coisa importante. A opinião pública não era mais formada apenas na televisão. Ela estava sendo formada nos feeds, pelas recomendações do algoritmo. O que começou com memes e hashtags ajudou a mostrar o potencial de uma ferramenta que poucos anos depois estaria no centro das eleições e dos maiores debates políticos do país. As regras do jogo tinham mudado para sempre. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa o like se gostou e se inscreve no canal também.
para eu produzir cada vez mais e mais vídeos. E se você quer descobrir como um estudante transformou a internet para sempre, clica agora nesse vídeo. Te vejo lá.